Olá, pessoas inteligentes! Sejam todas muito bem-vindas em mais um vídeo que está começando aqui, agora, nesse canal, canal Proporções Cósmicas. Eu sou o Félix e se você gosta, ama, aprecia, curte a arte, a ação, a aventura, a ficção científica dentro do universo das histórias em quadrinhos e seus derivados, vem comigo! Vem comigo até o final desse conteúdo, porque hoje eu vou falar do encontro do mago da DC Comics com o mago da Marvel. O dia em que John Constantine's Hellblazer conheceu Doutor Estranho, o mago supremo da Marvel. Aliás, quem é o mago supremo nessa história? Ficou curioso? Então vou convidar você a ficar comigo até o final desse conteúdo. Já curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz todos esses procedimentos, faz a magia acontecer, porque fazendo tudo isso o canal ele cresce, aparece e fica cada vez mais forte nessas plataformas aí em grandes proporções cósmicas. Por fim, onde foi publicado o encontro do Constantines com o Doutor Estranho? Foi publicado aqui nessa revista Batman e Deadpool, o segundo encontro. Eu tenho uma capa alternativa, mas realmente vocês vão achar essas capas diferenciadas, né? E o que acontece? Aqui tem vários encontros. O encontro principal é o segundo encontro do Batman com Deadpool. Mas vamos ao assunto da melhor história, de uma das melhores histórias assim de crossover que eu achei genial, né? O encontro do Constantines, John Constantine's Hellblazer, encontrando o Doutor Estranho. De um lado a gente tem o mago da DC Comics, John Constantines, que já até é meio conhecido pelo grande público. Teve até filme um tempinho atrás, né? Ele é um mago meio que malandro, ele não segue regras, pois o importante para ele é vencer. De um outro lado, nós temos o mago supremo da Marvel, que é o Doutor Estranho. Ele é o mago supremo da Marvel e ele é muito mais conhecido devido aos filmes, o filme cinematográfico da Marvel, né? Deixou esse personagem mais popular, mais forte, né? E como que funciona a história do encontro desses dois magos? A história ela começa quando o John Constantines ele percebe que ele tá andando por aqui, né? Fumando seu cigarro. Ele percebe que o mundo da Marvel está se misturando com o mundo da DC Comics, fazendo com que, as criaturas, né, de ambos os universos começam a se enfrentar meio que sem sentido. E um dos exemplos aqui é o próprio motoqueiro fantasma da Marvel Comics enfrentando o monstro do pântano da DC Comics, né? E John Constantines, percebendo tudo isso, sentindo toda essa energia, o que ele faz? Ele vai lá se encontrar com o Mago Supremo da Marvel Comics, que é o Doutor Estranho. O Doutor Estranho e o John Constantines, de cara eles um olha pro outro, se estranham, até porque não tem como não se estranhar, são muito opostos, porém são servos da magia. De um lado a gente tem o John Constantines, que é um cara meio que sujo, boca suja, sem princípios, caótico, debochado. E de um lado a gente tem o Mago Supremo da Marvel, que é o Doutor Estranho, que ele é um cara mais centralizado, mais organizado, tem disciplina no que faz, né? E apesar das diferenças, ambos se juntam para praticar a magia
para ambos salvarem os seus respectivos universos. O interessante desse encontro é que ambos percebem que a energia da magia do universo da DC Comics é mais suja. E que o Constantines, ele não foi lá pedir ajuda pro Doutor Estranho. E simplesmente ele foi lá usar uma das armas mais poderosas que o Doutor Estranho tem, que é o Olho de Agamotto. Ele usa essa arma e tenta resolver a situação sozinha. Mas o Mago Supremo da Marvel Comics vai lá e dá uma grande ajuda. Então os dois trabalham juntos e juntos eles conseguem consertar toda essa situação. Mostrando aqui algumas cenas de magia. Até porque o John Constantines ele não está acostumado com o Olho de Agamotto, porque é uma arma do Doutor Estranho da Marvel Comics, né? E apesar dessa luta, né, de magias para reestruturar universos de cada, eles conseguem com grande êxito. Mas se é uma coisa que é interessante, é que no final dá para ver que existe um certo respeito, apesar de ambos serem extremamente diferentes. E o que é interessante é que, apesar das diferenças, meio que nasce uma estranha e improvável amizade entre o Mago da Marvel e o Mago da DC Comics, tá? Bom, eu gostei muito dessa história, apesar dela ter pouquíssimas páginas, mas é uma história legal, bacana e muito bem conduzida. Deixa eu mostrar aqui as páginas. John Constantines, quando ele encontra o Doutor Estranho, vê que as criaturas de seus respectivos universos, né, estão lutando uma contra as outras, mas totalmente aleatoriamente, sem sentido. Até porque as criaturas vê que, opa, você não é aqui dessa terra, você também não é. E ambos são criaturas muito ligadas ao espiritual, né? Tanto o Monstro do Pântano quanto o Motoqueiro Fantasma. Aqui, ó, o John Constantines usando o Olho de Agamotto, né? A luta mágica entre eles para reestruturar os universos. E por fim, o derradeiro fim e uma improvável e estranha amizade, tá? Eu gostei muito desse crossover. Eu não vejo ninguém da Gibisfera falar desse crossover, mas é um crossover show. Gostei pra caramba. E eu vou terminar esse vídeo fazendo uma pergunta para vocês. Quem vocês acham que ganham num confronto de magias? Constantines ou Doutor Estranho? Quem é o Mago Supremo nessa questão dos dois, né? Só vale escolher um. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Bom, meus amigos, eu vou ficando nessa. Vejo vocês em um próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.